Casos de violência contra a população da terceira idade representam 28% das denúncias do Disque 100 do governo federal. Além das agressões físicas, negligência, violência psicológica e patrimonial e abandono afetivo também violam o Estatuto do Idoso. Incidência de escorpiões preocupa moradores do bairro San Marino, em Taubaté. Eles reclamam da falta de ações efetivas da prefeitura. Só este ano já foram mais de 400 acidentes com animais peçonhentos na cidade. Defesa Civil intensifica monitoramento na região. Previsão de chuva durante a semana preocupa autoridades com a possibilidade de novas ocorrências de escorregamentos e alagamentos. Em Campos do Jordão, 4 pessoas morreram soterradas no último fim de semana. Oportunidade para renegociar dívidas. Em Taubaté, a prefeitura oferece descontos de até 90% nos juros e multas para reduzir a inadimplência de contribuintes e aumentar a arrecadação. O programa também inclui débitos com a Unital. Dívida ativa chega a quase R$500 milhão. Terça-feira, 17 de dezembro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O Band Cidade começa hoje destacando a violência contra os idosos. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só no primeiro semestre deste ano, esse tipo de ocorrência representou quase 30% das denúncias do Disque 100 do governo federal. E o mais grave, a maioria acontece dentro da própria casa. Mas as atitudes covardes contra a população com mais de 60 anos não se restringem apenas às agressões físicas. O abandono afetivo é outra preocupação. É quando a família, que deveria prestar toda a assistência aos mais velhos, contribui para casos cada vez mais frequentes de abandono e solidão nos asilos. Depois de sofrer um AVC, este idoso de 70 anos que não quer se identificar tem dificuldades em se expressar, mas lembra com detalhes de quando sofria violência física, que partiu de um cuidador contratado pela família. Esse cuidador mordia ele, não dava comida suficiente para ele, né? Então ele sofria maus tratos do cuidador. Aí uma enfermeira da saúde da família, né, constatou esse fato e contatou o CREAS para que ele viesse morar com a gente aqui. E são muitas outras histórias parecidas. Esta outra idosa, de 65 anos, conta que a agressão verbal partiu de quem deveria cuidar dela, o próprio filho. Ele me xingava porque às vezes ou com medo ou alguma coisa, não estava bem. Sempre mal-humorado, sempre reclamando sobre ele, que eu não fazia mais obrigação, porque parecia que eu dependia dele e era ao contrário. 20% dos idosos que são atendidos aqui nesta casa em Taubaté sofreram algum tipo de violência. Por isso que a maioria apresenta um quadro de depressão e de carência afetiva. É preciso, então, da participação de uma equipe multidisciplinar para amenizar esse sofrimento. Através de uma avaliação multidisciplinar, a gente vai encaixar a melhor maneira de trabalhar esse idoso, né? Seja estimulando, seja trabalhando a convivência com ele aqui dentro, né? Fazendo com que esse idoso participe das atividades da instituição, né? Porque aqui temos atividades diárias, né? Então a gente estimula para que eles desenvolvam esse outro lado social, né? Que muitas vezes eles chegam aqui com déficit, né? Afetivo, né? E até social. Aqui, se for constatado o abandono afetivo, o responsável passa a ser investigado pelo Ministério Público. Nós temos aqui um controle também de quem vem ou não, ou quem deixa de visitar o seu idoso, sabe? E na portaria é feito esse controle, a assistência social nossa verifica, né, quem é que está deixando de fazer a visita ao seu idoso e essa pessoa é alertada que poderá ser denunciada ao promotor
do idoso. Entre janeiro e junho de 2019, as denúncias pelo Disque 100 do governo federal relacionadas à violência contra idosos tiveram um aumento de 28% em relação ao ano passado. Foram 21.749 casos de agressão neste ano. A maior parte dos registros foi dentro das residências das vítimas, por filhos e netos. A violência, na verdade, ela não é só a violência física, mas a violência psicológica também. Então, o Estatuto do Idoso, que é uma lei de 2003, ele prevê que toda negligência, coação, toda questão que vai trazer problemas e vai trazer situações de agressão para o idoso, ela pode ser rechaçada pela lei, inclusive penalmente. Você veja que na legislação nós temos leis que se intercalam. Tem o Estatuto do Idoso, mas também temos o Código Penal, que prevê pena para aquele que abandona materialmente e aquele que também abandona psicologicamente o idoso ou aquele que está sob seus cuidados. A Organização Mundial de Saúde considera como violência contra a pessoa idosa qualquer ato ou ainda a ausência de uma ação que cause dano ou incômodo à vítima, caso do abandono afetivo, muito comum no Brasil. Famílias que têm posses, por exemplo, teriam condições financeiras de arcar com um lugar para que esse idoso, uma casa de repouso, de qualidade, que esse idoso pudesse ficar, e fica com o dinheiro do idoso, que recebe uma pensão muito boa, fica para si e coloca o idoso num asilo paupérrimo, digamos assim, até retirando o lugar de outras pessoas que precisariam. Então, isso não é maior violência do que isso, né? Além de ser uma violência moral, porque toda a sociedade acaba sendo maculada com um comportamento desse, mas também uma violência afetiva, financeira, né, psicológica, e abandona o idoso lá. A família é primordialmente responsável pelo idoso em detrimento do cuidado asilar, ou seja, o asilo é em último caso. Na ausência da família e de quem deveria prestar toda assistência, locais como este trabalham para trazer mais qualidade de vida às milhares de vítimas de todo tipo de violência na terceira idade. Não tem preço o sorriso que eles expressam, né? O carinho com que eles nos tratam, né? Então, assim, é tudo. É tudo, viver com eles é tudo, principalmente para mim, que estou diariamente com eles, com todos eles, né? E, para falar a verdade, é a minha vida isso, porque eu sempre trabalhei com essa faixa etária. 3 pessoas ficaram feridas esta tarde em um acidente envolvendo 2 carros na altura do quilômetro 12 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé. Um dos veículos capotou e foi parar fora da pista. O helicóptero Águia foi acionado para o atendimento na ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas conscientes e encaminhadas para o Hospital Regional de Taubaté. De olho no dinheiro extra desta época do ano, com o pagamento do 13º salário e os saques do Fundo de Garantia, empresas e prefeituras da região oferecem descontos no pagamento de multas e juros para a renegociação de dívidas. Em Taubaté, que soma quase R$500 milhão em dívidas de contribuintes, a prefeitura oferece parcelamento e descontos que chegam a 90%. Quem também tem dívidas com a Sabesp pode aproveitar a renegociação aberta pela empresa. Fim de ano chegando e a expectativa de todo mundo, claro, é começar 2020 com o pé direito. Mas com o nome sujo na praça fica difícil. Por isso, negociar pode ser o melhor investimento para entrar no ano novo com as contas no azul. Ainda mais em tempos de crise. E foi com esse pensamento que a Regina aproveitou esse posto móvel de atendimento da Sabesp, que fica até sexta-feira no centro de São José dos Campos. Quebrou o galho, eu estava com uma dúvida, né, a respeito de conta. Passei aqui para já tirar minha dúvida e tá resolvendo isso. Foi bom. Para começar o ano sem essa pendência. Exatamente, não dá para começar o ano, né, com problema. As agências móveis vão percorrer outras cidades do interior de São Paulo e a expectativa é de atingir 180 mil renegociações. Só no Vale do Paraíba, 30 mil contas devem ser quitadas. Além aqui desse ponto aqui, você pode fazer em outras agências da Sabesp, no Poupa Tempo aqui em São José. Pode também fazer através da agência virtual da Sabesp, no site da Sabesp, e também pode fazer através dos nossos canais do call center, no 0800 055 0195.
E é uma oportunidade das pessoas que quitarem seu débito, aquelas pessoas que têm mais de 180 dias de débito com a Sabesp. Em Taubaté, a campanha de recuperação de créditos no município vai até o dia 30 de dezembro. Os descontos nos juros e multas para pagamentos à vista chegam a 90%. Já quem optar pelo parcelamento em até 12 vezes, o desconto é de 70%. A regra vale para quem tem débitos com impostos municipais como ISS e IPTU. O munícipe que tiver com alguma pendência aqui com a Prefeitura de Taubaté, ele pode aderir a esse programa de recuperação de débitos, que é essa nossa lei de anistia, para poder fazer o pagamento de toda a dívida vencida até 31 de dezembro de 2018. De toda e qualquer dívida, com exceção de multas de trânsito e autos de infração. A inadimplência dos contribuintes de Taubaté totaliza hoje uma dívida ativa de 490 milhões de reais. A regularização dos débitos pode ser feita no prédio da Prefeitura, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. O prazo para as adesões termina em 30 de dezembro. O munícipe não precisa vir à Prefeitura se ele for pagar à vista. Ele pode consultar o site da Prefeitura, que é o www.taubaté.sp.gov.br e lá adentrar lá no acesso online, dívidas, e se for IPTU, por exemplo, ele entra em dívidas imobiliárias, coloca o número do BC, que é a base cadastral do seu imóvel, e lá ele já verifica qual é o valor de pendência, e aí se decidir aí pagar à vista, é só emitir o boleto e já fazer o pagamento. Agora, se for para parcelamento, pelo menos ele já fica sabendo quanto é de dívida para poder se dirigir aqui à arrecadação. Um bom momento para deixar as contas no azul, aproveitando o dinheirinho extra do 13º e saques do fundo de garantia. A intenção da gente vir e tentar um reparcelamento da dívida que tem, né? Já o programa de anistia da Unital, que prevê o abatimento de até 100% nas multas e juros, vai ter início em 4 de fevereiro do ano que vem. Depois do intervalo, Defesa Civil intensifica ações de monitoramento em cidades da região. Previsão de mais chuva nesta semana preocupa autoridades com a possibilidade de novas quedas de barreira e alagamentos. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente, já estamos de volta.